Carlos Correia. Tá numa festa e alguém resolve lá pegar um violão que tá jogado no canto da sala, coloca um capotraste na segunda casa e faz um sol, um desenho de sol ali com a mão. Que música essa pessoa vai tocar? Wonderwall. Talvez. Apenas talvez. E é com essa piada, que não tem graça nenhuma, a gente começa hoje o Fita Expressa, o podcast de música aqui do Correio do Povo. O Britpop foi um movimento cultural que teve seu início nos anos 90 e trouxe um grande impacto para o Reino Unido. Todo mundo conhece a invasão britânica da década de 60, que fundamentou o que seria da música pop para todo sempre. Beatles, Rolling Stones, The Who, Kinks, Led Zeppelin e por aí vai. Mas lá, em meados dos anos 90, surge o Britpop, que, como eu disse, é mais considerado um movimento cultural do que exclusivamente musical, porque, de fato, todas as bandas que foram jogadas nesse gênero têm as suas próprias características sonoras. Mas algo que todos tinham em comum era o enaltecimento da cultura britânica. As músicas eram pensadas por britânicos, feitas para britânicos, ou seja, tinha muita referência da cultura local e o sotaque carregado também era um aliado importante para essa estética sonora. E esse sentimento nacionalista veio por uma espécie de contra-ataque. Como a gente bem sabe, a Inglaterra sempre foi o berço de grandes bandas e era mais do que acostumada a exportar esses atos musicais para o mundo. Mas uma coisa muito curiosa acontecia nas paradas musicais da primeira parte dos anos 90. O grunge. O grunge. Gênero musical fundamentado em Seattle, nos Estados Unidos, muito impulsionado pelo fenômeno do Nirvana. E isso, claro, fez com que os britânicos se sentissem, de certa forma, ameaçados. É difícil afirmar qual foi a primeira banda de Britpop. Porém, a que foi considerada precursora do estilo é o Suede. Em 1993, eles bateram o recorde com seu álbum de estreia auto-intitulado e deteram o título de ser o álbum debutante mais vendido no país. Título esse que foi deles até 2006, quando Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, do Arctic Monkeys, tomou para si. Outros grandes nomes do gênero são The Verve, que por incrível que pareça, começou com uma banda de shoegaze, que por sinal é um dos meus estilos musicais favoritos. Em 1997, eles lançaram o álbum Urban Rhymes, que é, de certa forma, seminal e icônico para o Britpop. Elástica, que tem um som bem mais pop, lançou seu primeiro álbum em 1995, e conseguiu um grande hit para a carreira com a música Connection. Pulp, no mesmo ano, lançou o grandioso Different Class, e ali é o suprassumo do gênero. Mas é claro que Oasis e Blur, de longe, foram os mais impactantes. Enquanto Oasis, considerado bad boy, eram representantes da classe trabalhadora, e o Blur era a classe média e passava a imagem de comportados. A rivalidade sempre existiu. As duas bandas decidiram lançar os seus álbuns em datas muitíssimo próximas. A NME, uma renomada revista de jornalismo musical inglesa, publicou na capa de uma das suas edições que anunciava o dia 14 de agosto de 1995 como o dia da batalha entre Oasis e Blur. No caso, eles marcaram os lançamentos dos primeiros singles dos seus respectivos álbuns para o mesmo dia. Blur com Country House e Oasis com Roll With It. O Blur queimou a largada e do nada resolveu adiantar o lançamento e baixar o preço do single, o que fez com que o Blur ganhasse essa primeira parte da batalha. Mas na hora do vamos ver, que no caso foi o do lançamento dos álbuns The Great Escape, do Blur, e What's the Story, Morning Glory, do Oasis, os irmãos Gallagher se deram muito, mas muito melhor. O fato é que essa briga, que chegou a ser pública de xingamentos e ofensas na época, foi icônica. Hoje, é claro que os ânimos baixaram e as bandas vivem um clima amigável. Toda essa volta no tempo para dizer que, depois de 8 anos de atos, o Blur anunciou seu retorno. Na última sexta-feira, eles divulgaram a música The Narcissus, além de também já colocar a data marcada para o seu 9º álbum de estúdio, The Ballad of Darren, que chega no dia 21 de julho. E a pergunta que fica é, e aí Oasis, vai encarar? Desde que a banda acabou em 2009, volta e meia surgem boatos de uma possível volta. Eu acho que é relevante a gente abordar que no próximo ano, em 2024, o álbum de estreia do Oasis, Definitely Maybe, completa 30 anos de lançamento. Então, talvez, só talvez. Tem um vídeo sobre isso
na internet, que eu não vou saber dar as palavras-chave pra procurar, que eu não lembro agora mais se era na internet, se era no Instagram, Ou era só na tua memória, né? Tu inventou o vídeo. Eu vi. Que era justamente isso, era uma reunião de pessoas, e aí o carinha pega o violão e começa a tocar o Wonderwall. E todo mundo à volta vai juntando, e todo mundo começa a bater palma, e as gurias adoram demais, e todo mundo começa a ficar deslumbrado como o cara tá tocando aquilo ali. E aí aparece a legenda, cenas que nunca acontecem na vida real. Porque é mais ou menos isso. Eu adoro o Wonderwall, mas o Jay-Z fez uma boa piada com o Wonderwall tocando o Wonderwall em Glastonbury, né? Não é a música mais difícil de se tocar do mundo. O Britpop foi um movimento cultural que teve seu início nos anos 90 e trouxe um grande impacto para o Reino Unido. Todo mundo conhece a invasão britânica da década de 60, que fundamentou o que seria da música pop para todo sempre. Beatles, Rolling Stones, The Who, Kinks, Led Zeppelin e por aí vai. Mas lá, em meados dos anos 90, surge o Britpop, que, como eu disse, é mais considerado um movimento cultural do que exclusivamente musical, porque, de fato, todas as bandas que foram jogadas nesse gênero têm as suas próprias características sonoras. Mas algo que todos tinham em comum era o enaltecimento da cultura britânica. As músicas eram pensadas por britânicos, feitas para britânicos, ou seja, tinha muita referência da cultura local e o sotaque carregado também era um aliado importante para essa estética sonora. E esse sentimento nacionalista veio por uma espécie de contra-ataque. Como a gente bem sabe, a Inglaterra sempre foi o berço de grandes bandas e era mais do que acostumada a exportar esses atos musicais para o mundo. Mas uma coisa muito curiosa acontecia nas paradas musicais da primeira parte dos anos 90. O grunge. O grunge. Gênero musical fundamentado em Seattle, nos Estados Unidos, muito impulsionado pelo fenômeno do Nirvana. E isso, claro, fez com que os britânicos se sentissem, de certa forma, ameaçados. É difícil afirmar qual foi a primeira banda de Britpop. Porém, a que foi considerada precursora do estilo é o Suede. Em 1993, eles bateram o recorde com seu álbum de estreia auto-intitulado e deteram o título de ser o álbum debutante mais vendido no país. Título esse que foi deles até 2006, quando Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, do Arctic Monkeys, tomou para si. Outros grandes nomes do gênero são The Verve, que por incrível que pareça, começou com uma banda de shoegaze, que por sinal é um dos meus estilos musicais favoritos. Em 1997, eles lançaram o álbum Urban Rhymes, que é, de certa forma, seminal e icônico pro Britpop. Elástica, que tem um som bem mais pop, lançou seu primeiro álbum em 1995 e conseguiu um grande hit para a carreira com a música Connection. Pulp, no mesmo ano, lançou o grandioso Different Class, e ali é o suprassumo do gênero. Mas é claro que Oasis e Blur, de longe, foram os mais impactantes. Enquanto Oasis, considerado bad boy, eram representantes da classe trabalhadora, e o Blur era a classe média e passava a imagem de comportados. A rivalidade sempre existiu. As duas bandas decidiram lançar os seus álbuns em datas muitíssimo próximas. A NME, uma renomada revista de jornalismo musical inglesa, publicou na capa de uma das suas edições que anunciava o dia 14 de agosto de 1995 como o dia da batalha entre Oasis e Blur. No caso, eles marcaram os lançamentos dos primeiros singles dos seus respectivos álbuns para o mesmo dia. Blur com Country House e Oasis com Roll With It. O Blur queimou a largada e do nada resolveu adiantar o lançamento e baixar o preço do single, o que fez com que o Blur ganhasse essa primeira parte da batalha. Mas na hora do vamos ver, que no caso foi o do lançamento dos álbuns The Great Escape do Blur e What's the Story Morning Glory do Oasis, os irmãos Gallagher se deram muito, mas muito melhor. O fato é que essa briga, que chegou a ser pública de xingamentos e ofensas na época, foi icônica. Hoje, é claro que os ânimos baixaram e as bandas vivem um clima amigável. Toda essa volta no tempo para dizer que, depois de 8 anos de atos, o Blur anunciou seu retorno. Na última sexta-feira, eles divulgaram a música The Narcissus, além de também já colocar a data marcada para o seu 9º álbum de estúdio, The Ballad of Darren, que chega no dia 21 de julho. E a pergunta que fica é, e aí Oasis, vai encarar? Desde que a banda acabou em 2009, volta e meia surgem boatos de uma possível volta. Eu acho que é relevante a gente abordar que no próximo ano, em 2024, o álbum de estreia do Oasis, Definitely Maybe, completa 30 anos de lançamento. Então, talvez, só talvez. A música é legal, tu ouviu a música, Carlos? Ouvi, boa. Boa. Não, bem boa, bem boa. Acho uma música madura. Eles afastaram um pouco aquele rock adulto, de guitarra e fizeram uma linda balada, né? Com harmonias vocais, assim, enfim. E a questão é que fica, tipo, e aí, Oasis? Vai encarar uma volta? Se odeiam os irmãos, né? Aparentemente. Ou, midiaticamente falando?
Bom, a gente vai discutir se eles vão voltar e mais do que isso, se precisa voltar, né? Boa. E também tem o lance do Liam com o Manchester City, né? Eu não sei se isso é fake ou não. Me passaram como não sendo, só que eu fui ver no perfil do Liam Gallagher no Twitter, ele não tá mais lá, depois disseram que ele apagou, mas não sei, não me parecia muito a linguagem dele ali. XLG. O XLG ele fala lá no final, mas... sim, é que é muito LOG é o rap do Kendall lá no Succession, L to the OG. Mas enfim, sendo fake ou não, a brincadeira ou não era de que o Liam teria dito que se o Manchester City ganhar a final da Inter de Milão agora no começo de junho, eles chamam o Noah pra eles tocarem de novo na fucking band. A questão não é ele chamar o Noah, a questão é o Noah dizer sim. Porque o Liam dá deixas aí pra banda voltar. A cada 6 meses tem isso. Quem não quer voltar é o Noah, não é o Liam, cara. É porque ele é bem mais sucedido na carreira solo, né? Que ninguém escuta de qualquer forma, né? Ah, mentira, cara. Mentira. Eu gosto muito da carreira solo do Noel, cara. Eu tava vendo uma entrevista esses dias até do Matt Healy, que é o vocalista de uma banda chamada Night 75. E o vocalista, enfim, tem suas opiniões controversas na vida, enfim, mas ele tava falando sobre o Oasis. Ele comentou, assim, que é muito idiota, assim, o Oasis não voltar, porque tu poderia ser a banda mais legal. Cara, mas é que mundo, assim... E tu não volta porque tu fica brigando com teu irmão. Primeiro, assim... Cara, briga de família é outro nível de briga. Tem outro nível de briga. Segundo, cara, bom pra quem, cara? Bom pra quem, cara? A banda não tinha... mas aí vai virar uma banda de nostalgia, que não é a parada do Oasis. Até então, né? Mas se voltar, vira, né? Porque... Pois é, mas aí... Cara, eu acho que eles podem voltar e fazer uma coisa tipo o Led Zeppelin fez aquele show lá no O2 lá na... Pink Floyd no Live Aid. Babilônia o ingresso, 1 ou 2 noites. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem não viu, um abraço e era isso, cara. Porque é isso, acho que os caras... O Noah tem, de novo, repito, a carreira solo do Noah é bem interessante e bem diferente do Oasis, cara. Isso sim é. O Liam tá tentando, né, de um jeito ou de outro, acho que não é tão boa assim, mas, sei lá, é interessante. Eles iam criar coisa nova. Vai virar o Guns, cara. Eu gosto muito, eu gostava muito de Guns, cara, mas vai virar o Guns, que tu vê um show do Guns e é constrangedor, cara. Cara, o Exxon não tem mais voz, mas não é nem essa a questão. Não é mais aquela banda. Tipo, eles não tocam nenhuma música nova, cara. Não tem muita graça de ficar fazendo turnê pra tocar só uma música velha. E assim, não é a praia deles, cara. A volta do Blur é com um disco novo, é diferente. Sim. Mas também acho que o Blur nunca teve a relevância mundial que o Oasis Não, teve. nunca teve, mas nunca foi a intenção também. Eles sempre foram pra um lado mais alternativo. Vai dizer isso pra imprensa britânica, né? Que tem a famosa Battle of Britpop, né? Não, mas na época, sim, eu acho que nesse momento eles tentaram, assim, mas eu acho que o Blur sempre foi muito mais ousado criativamente. Eles expandiram muito mais ali as sonoridades na época e sem medo de arriscar. Mas a gente pode dizer que o Blur chutou pra tudo que é lado também, né? É. O Oasis tem mais unidade. Assim, pelo menos os 3 primeiros discos assim, do Oasis. Sim, é uma trilogia top, muito boa. É muito boa e tem uma unidade ali. Tu consegue perceber... O Be Here Now é mais viajadão, né? Mas ainda assim eles faz sentido, dizem, né, que é um álbum feito quando tu tem muito acesso à cocaína, dá aquilo ali. Influências. E é um ótimo álbum. Eu sei que a banda odeia, né? Eles não tocam muito, tocavam, né? Ele parece meio... Não sei se esse é o termo certo, meio orquestrado demais, meio produzido demais, ao contrário do Definitely Maybe, que parece bem cruzão, né? O As the Storm Morning Glory já tem ali uma produção, mas não é tanto assim. Sim, agora ele é mais pop, né? Acho que o primeiro é mais rock. Que no Be Here Now eles estavam tão no auge, assim, tipo, a gente é uma fucking band, a gente vai fazer um grande álbum. É que assim, a gente pode discutir um pouco se existe hoje... Não sei, tu me bota na estrada de novo se eu começar a viajar demais, tá? Se existe hoje uma banda que possa ser chamada de maior banda de rock do mundo, assim, do momento. Tu diz... não vale os Stones, sabe? Tá, mas tu diz assim de aclamação, público... De atitude, daquilo que a gente conhece como atitude rock. Meu Deus, que cafona. Sabe? Eu vou ir no óbvio, que eu acho que eu não gosto, já vou... Eu acho que não tem. Fighters. Não é. Foo Fighters não tem a atitude, tem a sonoridade. Eu tô falando da atitude.
Mas é que a atitude do rock mudou, né? Não é mais exatamente, a mesma coisa, né? Mas é onde eu quero chegar. Sim, uma coisa não tem mais aquela porra louquice que tinha antes. Eu não tô falando bem ou mal da porra louquice. Sim, sim. Mas é aquela coisa assim, o que importa é a nossa música e blá blá blá, sabe? É que eu acho que isso acabou justamente ali nos anos 90, né? O pessoal começou a ficar mais... Eu acho que talvez a última banda que tenha feito isso, acho que foi o Oasis. Eu não lembro de... Porque o Guns é anterior. As bandas grunge nunca quiseram isso. Sim, ali que começou o anti-rockstarismo, As bandas grunge era... Sim. Não queremos ser estrelas desse esporte. Somos, mas não queremos. Sim, nossa. O U2, sim, foi durante muito tempo uma maior banda, mas também era uma coisa, vamos salvar o planeta. Que já era mais sofisticado. Era uma coisa mais política. Sim. O Foo Fighters tá muito mais pra U2 que pra... Em termos de atitude, tá muito mais pra U2 do que pra Nirvana. E eu acho plausível, né? Dado tudo o que o Dave Grohl viu acontecer. E a idade chega pra todos, né? Não vai ser porra louca. Então, assim... e as bandas que têm atitude rock hoje em dia, que a gente fala isso de quebrar quarto de hotel e tal, são as bandas meio pequenas que acham que vão ser a maior banda do mundo e que não são. Maneskin. Sabe? Ou mesmo ali em 2001, quando estourou, acho que foi a última grande onda de rock, assim. Graças a Deus. Brincando. Foi ali com Strokes e tal. Também não era, eles não eram muito essa parada de super estrelas, assim. Acho que eles meio rejeitavam esse rótulo. Depois ali teve, acho que mais, né? Sei lá, tem o Arctic Monkeys, mas o vocalista força uma identidade roqueira. Mas não é meio também, de cassino, assim, uma coisa meio pai divorciado de 4 filhos. Mas acho que não é a mesma vibe, assim. O Arctic Monkeys é... A gente e talvez a nossa bolha dê muito valor, assim, a Arctic Monkeys, mas... Eu acho que a banda já foi, assim, a nossa... Mas acho que nunca teve a mesma abrangência, e acho que nunca nenhuma banda mais vai ter a mesma abrangência, porque a métrica hoje é outra. Não, o jeito de consumir música é outro. O jeito de consumir é outro. Sim, total. Isso é muito louco, assim, tá tergiversando. A gente tá tergiversando, né? A gente ia falar do Blur. É verdade, a gente tá falando de Arctic Monkeys, de como a gente consome música hoje. Mas sim, é diferente. Eu acho que até trazendo de novo o Blur e o Oasis, eu acho que essa batalha, por exemplo, só aconteceu porque a música era consumida de uma forma diferente. As pessoas compravam coisas. E porque a Inglaterra adora fazer crescer polêmicas, né? Sim, os famosos tabloides, né? Foi a NME, né? A New Music Express que tacou na capa essa história da... Sim, e virou do Battle of Pop. E quem acabou ganhando a primeira parte foi o Blur, a segunda foi o Oasis, só pra deixar claro, né? É curioso, né? Porque eram duas músicas, era Country House e Some Might Say, né? Não, Roll With It. Some Might Say é do mesmo disco, né? Sim. É engraçado porque, assim, primeiro porque é como se os dois jogassem a grande batalha com os times reservas, né? Sim, porque são as músicas não são melhores músicas deles. Era uma coisa meio de picuinha, um ia lançar um álbum ali 2 meses, outro ia lançar mas tinha que lançar o single e acho que o Blur puxou pra frente, né? Sim, eles fizeram pra dar uma sacaneada. Mas tinha outra sacaneada. Agora não lembro direito. Eles deixaram o preço do EP, do single mais barato. O preço do Blur era mais barato e acabou o acesso dele também. O foco do Blur ali era mais Londres, né? Uma banda mais... que era mais cult, mais alternativa. E tal. Enquanto o Oasis era a banda da gurizada povão, assim. Trabalhador. Working Class Hero, assim, né? Sim. E... O Blur tinha várias músicas muito boas, só que o Oasis tinha hinos, né? E aí tu não compete com hinos. Cara, eu vou ter que concordar, por incrível que pareça, assim, eu acho que... De cara, no primeiro disco tu já tem Supersonic Live Forever. Sim, só isso. Aí no segundo que entrou todas as baladas ali, que é Wonderwall, que a gente já falou aqui, Don't Look Back in Anger e Champagne Supernova, tipo, acabou a concorrência. Tanto que o Oasis conseguiu fazer sucesso nos Estados Unidos, coisa que o Blur nunca conseguiu. O Gorillaz fez mais sucesso do que o Blur nos Estados Unidos. Isso é muito louco, até na história do Blur, agora é um assunto meio caso de relacionamentos. O Damon Albarn namorava com a vocalista do Elástica, né? Justice, não sei, produção, fica aí no ar. A vocalista do Elástica. Eles eram namorados. E o Elástica, no primeiro álbum, em 95, no auto-titulado, conseguiu um grande hit, que é Connection, que foi um grande hit tanto na Inglaterra e conseguiu furar a bolha e ir para os Estados Unidos, assim, com esse... É um one hit wonder, vamos dizer assim. Isso atacou muito o Damon, assim, eles acabaram por causa disso, assim. Ele não conseguiu lidar
com o fato de que a namorada conseguiu atingir os Estados Hashtag Unidos. machismo. E ele não, e daí foi toda uma treta, assim, E eles foram fazer sucesso mais adiante. Com o Song-Chu. Em tese, foi uma tentativa, né? Eu posso, de novo, estar falando uma grande bobagem aqui, mas grande parte do sucesso de Song-Chu É por causa de videogame? é porque ela era trilha do FIFA daquela época. Acho que é a primeira vez... De novo, desculpa se eu estiver falando uma bobagem, mas acho que não. Foi a primeira ou uma das primeiras vezes que o jogo abriu com uma música. Que tinha uma trilha sonora assim no começo. E era essa, assim. As duas que eu lembro, assim, de marcar, era essa e depois uma do Cardigans, que era My Favorite Game, aquela. Que também é muito boa. Eu acho esse clipe muito bom. Mas essa do Blur era... E, cara, até hoje Song-Chu é uma música boa de ouvir, assim, não envelheceu mal. Talvez tenha virado meio clichê em... Cenas de filmes. E é uma música que meio que não representa nada da sonoridade do Blur, assim, acho que é muito engraçado. Mas isso eu acho difícil a gente falar, entrar, até como crítica, porque eu não sei se... Aquilo que a gente estava falando de unidade do Oasis, eu não consigo ver muito no Blur, assim. Eu acho várias músicas do Blur muito boas, mas eu não consigo dizer assim, aquele disco do Blur é muito bom. Acho que o disco sei lá, o hits do Blur lá, o Best Of do Blur é o melhor disco, assim. Os singles eu gosto muito, assim, mas eu não lembro de escutar muito um disco inteiro do Blur. Ao contrário dos discos do Oasis, cara. Pelo menos os 3 primeiros, né? Não, isso eu concordo, assim, com a unidade que o Oasis construiu, assim, nos 3 primeiros, mas o Blur tem álbuns muito bons, assim, eu gosto muito desse Modern Life is Rubbish, que é de 93. O Oasis nem existia nessa época, né? Porque o Oasis lançou o primeiro álbum em 94, né? Não existia como... Que esses 2 primeiros álbuns do Blur, tanto o Leisure quanto esse Modern Life is Rubbish, ele é mais alternativo, talvez... focava mais nas letras do Damon, assim. E a partir do Park Life, que ficou bem mais pop, assim, né? E trouxe essa coisa da cultura britânica para as letras, né? Tanto que Park Life é Os clipes eram legal. O clipe de... É uma banda mais divertida. Isso vai ter que concordar, o Blur, né? Eles se colocavam Depende do que tu vê, né? como divertimento. Se tu acha graça na diversão blasé do Liam, pode ser divertido. Eu acho meio... Eu tava vendo um videozinho sobre essa história da batalha do pop, e era o Noel falando sobre isso, e ele, cara, eu nunca entendi essa história de batalha do Blur versus Oasis. Primeiro porque tava errado, teria que ser Oasis versus Blur. Sim. Esse é o nível de competitividade dos caras. Não vamos esquecer que o Noel é o cara que disse sim. E que torço que o Damon Albarn, era o outro, o guitarrista, mas acho que era o Damon Albarn, né? Morra de AIDS. Tempos depois ele pediu desculpa, né? E tempos depois ele tocou junto com o Damon Albarn. Sim, né? Eles são bestes agora. Acho que ele participou do negócio do todo mundo Gorillaz, amigo. Eu acho que no fim das contas ambas as bandas se beneficiaram de certa forma dessa treta. Sim, assim. É meio luta de boxe, assim, que tem o trash talk é quase combinado, assim. Vão falar um monte de bobagem, aí os caras se odeiam, a torcida odeia um ou outro. E aí, quando acaba a luta, os caras vão se abraçam. Isso é esporte. É tipo Grenal, assim. Mas no Grenal os caras não se odeiam tanto, assim. Acho que as torcidas se odeiam mais do que os caras em campo, assim. Tem um ponto. Então, acho que eles ali fizeram um pouco isso, assim. Acho que não... Mas eu acho que quem ficou mais para a história foi o Oasis. Mas não acho que tem que voltar. Adoro o Oasis. Gosto demais de Oasis, mas não acho que tem que voltar. De novo, a carreira do Noah é muito boa, cara. Eu não conheço muito Eu gosto bastante dele. Ele tem mistura... Ele consegue jogar uma parada mais eletrônica. Tem um... Que sempre foi a vibe do Noel, né? Ele chegou e se tu for ver, assim... Se tu for ver os últimos discos... O último disco do Oasis... Out Your Soul. Que mas então não é no Dig Out Your Soul, é do... É de Go Let It Out, né? Go Let It Out é uma música quase eletrônica. Não, é de 2005. É o do Don't Believe the Truth. Ainda não era não é o último. Mas aquela The Importance of Being Idle, que eu adoro aquela música. E aí tu vai ver a carreira solo do Noel e aquela The Death of You and Me, a estrutura é muito parecida. O Noel sempre teve jargões, né?
Tem uma outra música da carreira solo do Noel que tu olha e tu vê direitinho. If I Had a Gun. If I Had a Gun é uma música do Oasis, cara. Total, sim. Assim, tu via que era ele que tava... E pelos discos solo dele... Sobras, provavelmente. Pelo disco solo dele, tu via pra onde é que iria o Oasis, assim. Mas essa parte... Só que eu acho que não sei se os outros caras iam querer muito essa parada eletrônica. Só que não tinha querer, porque o dono da banda sempre foi o Noel. O Liam chegou a compor algumas ali, mas é raro, né? É muito ruim. Ficou famosa, né? É a Little James, que era uma música que ele fez pro filho. É um horror. É muito ruim. Imagina o presente do pai pro filho. É uma música ruim. Mas, enfim, o Noel até lançou um novo... single, né? Ele lança muito single, que é Council Skies. Os outros álbuns eu acho realmente muito bons. Principalmente os 2 primeiros. Que é o primeiro é Noel Gallagher, Highest Flying Bird mesmo, e depois o Chasing Yesterday. E aí depois teve, como digo, né, tem vários EPs, que tem várias coisas legais no próprio Who Built the Moon, que é de 2017. E tinha o BGI, né? Esqueceu do BGI, né? Legal. Do BGI, a banda do Liam. BGI era banda... Tem bons singles ali, cara. Tinha um outro cara do Oasis Morning ali, né? Sun, eu acho que... Cara, eu gosto daquela música. Era ele mais um cara, mas né? Mas era tipo... Tava na cara que ele pegava alguém pra compor pra ele, né? Não que as letras do Noel sejam um primor, né? Pois isso que a gente tava falando ali, né? Que tinha comentado que algumas músicas se parecem. O Noel sempre teve jargões muito específicos, né? Quase que... uma fórmula, a gente pode dizer assim, né? Tipo assim, uma fórmula que dá certo. Não nível Nickelback, assim. Pode ser, mas assim... Vou falar mais à vontade, porque eu vou falar de outra banda que eu gosto muito. Eu vou roubar uma frase de uma entrevista que eu não lembro se foi do David Letterman ou de quem foi. Sobre as músicas do Led Zeppelin. As músicas do Led Zeppelin são sobre vikings, mulheres, ou um viking com mulheres, cara. E funciona igual. Sim. E é muito bom igual. Não, sei não. É algo que... A temática é recorrente, assim, sim, cara. mas o Blur, por exemplo, se arriscou a fazer mais... Eu acho que é por isso... Mas é justamente... Eu acho que isso é bom e ruim, assim. Eu acho que tira pra todos os lados. Tá, tira pra todo lado. Às vezes dá singles muito bons, mas geralmente os discos... Não era uma coisa que tu... Volta e meia aparecem esses memes no Twitter, assim, um disco que você pode escutar do começo ao fim. São poucos. Mas o Morning Glory, What's the Story Morning Glory é um desses. Sim, é um desses. Eu acho até mais do que o Definitely Maybe. Porque eu sou uma pessoa de álbuns, né? Então, tipo, eu gosto de ouvir álbuns. Talvez assim. tu saiba mais ainda então, sobre isso. É difícil ter um álbum que todas as músicas sejam boas. Não, isso sim. Mas às vezes ela faz sentido no álbum. Isso é muito, muito louco, porque por exemplo, tem gente que dá nota pro álbum a partir de cada música, mas não vê a unidade. Uma média delas, né? Tu não vê uma unidade. Tem músicas que podem não ser tão boas individualmente, mas que ali fazem sentido. Tipo, sei lá, Wonderwall, que tá no A Story Morning Glory, tipo, é overplayed. Ninguém aguenta mais, mas tu vai ouvir ali, ela faz sentido no álbum. Mas eu nunca vou... É que é difícil tu avaliar ela agora depois de, sei lá, quantos anos. 20 anos, né? Ela é muito boa, cara. Não, ela é uma ótima canção pop boa, perfection, né? Famosa. Bandas chorariam pra ter um Wonderwall na sua discografia. Tem bandas que não têm uma Wonderwall e o Oasis tem, sei lá, Wonderwall e Don't Look Back Anger no mesmo álbum. Eu tô faz um tempão ainda lendo a mesma biografia do Oasis que tu já leu, né? Sim, mas... Getting High, aquela. Mas faz meses que tu tá lendo isso. Meses. Eu sou péssimo pra ler. Enfim, deixar aí e o Noel fala que lá pelas tantas ele diz assim, em algum momento eu percebi, nossa, eu sou muito foda, cara. Eu acabei de fazer Live Forever e agora eu fiz, sei lá, Supersonic. E, tipo, é difícil tu ter essa percepção. E o cara tinha, tipo, ele sabia que não eram duas músicas quaisquer. Sim, não, isso é fato. E assim, fazer mais do que música boa, fazer hino é difícil. Tu conta nos dedos bandas que fazem muitos hinos. O famoso hino, tipo, de as pessoas cantarem o riff, né? Inteiro. A música inteira. É assim, inteiro. Eu vou lembrar Queen, que acho que é quem mais faz isso. O Queen é banda, Queen? Queen, Sim. Beatles? Tem alguns. Alguns? Quase tudo. Aquelas. Mas não é... Acho que não... Enfim. Tem o Nanananá lá do Rei Jude, então sim, isso é icônico.
E dessa, eu ia dizer dessa safra nova, mas já faz uns 20 anos. Arctic Acho que Monkeys tem hinos. Cara, eu não acho que Arctic Monkeys tem hinos. E nem acho que Strokes tem. Acho que Killers tem. Também. Acho que é aquela coisa de arena, assim, cara. Foo Fighters tem hino. É de arena? Foo Fighters pode ser. Um Everlong, assim, ó. Red Hot tem. Não, mas aí é hit. Aí é outra... Bom, enfim. Enfim. Tergiversando de novo. A gente tá super, tipo, viajando com as bandas, né? Toda vez que eu faço um programa com o Carlos é assim. Dito isso, sem volta do Oasis pra ti, então. Não, acho que se for pra um show, assim, tipo, em algum momento eu acho que vai rolar. Em algum momento os caras lá de Glastonbury vão dizer o seguinte, olha aqui, nós temos $2 milhões pra vocês, tá aqui, uma noite, dá? Beleza, uma noite, ótimo. Os caras fazem um puta show com 3 horas de duração, sem se olhar na cara. O Liam vai tentar dar um abraço, vai fazer uma piada, vai ficar dando spoiler das músicas, né? Porque ele sempre diz que os caras tentam fazer um misterinho e ele diz... Vai Forever. Chama Supernova. Estraga a surpresa. E aí no outro dia cada um vai pra sua casa com $1 milhão a mais, cara. Que delícia. Diferente disso, o Blur tá com... O Blur não. O Blur não. Tá trazendo coisa nova e tem boatos fortes de que eles vão se line up no Primavera Sound nas edições da América Latina, incluindo o Brasil, dia 2 e 3 de dezembro. Eu estarei lá, de qualquer forma. Parabéns. Isso, assim, obrigada. Vou precisar de sorte, no caso. Se é pra voltar, eu gostaria que voltasse The Verve. De novo, eu tô satisfeito com a carreira solo do Noah e mesmo a do Liam. E The Verve, às vezes que eles voltaram, eles fizeram coisas boas, cara. Sim, o Richard Ashcroft. E a carreira do Richard Ashcroft solo, né? Tem algumas músicas legais, mas não é nada perto, assim. Ele é o cara da música Cast No Shadow do Oasis, né? Isso. Não é feita pra ele, né? É dedicada a ele, tem toda essa história. Eu acho que às vezes é que nem namoro, cara. Se acabou é porque tinha que acabar, né? É difícil voltar e ignorar. Ia ser como era, né? Aquela coisa agora vai ser diferente, agora vai melhorar. Não, amiga, não vai ser. Alguma coisa mudou, cara. E assim, se voltasse o Oasis, não é simplesmente o Noel e o Liam. A gente se acostumou com a formação lá do Morning Glory, né? Depois mudou bastante. Mudou bastante, né? Acho que só os tem dois o Bonehead, o Giggsy. Chegaram a ter e 3. Alan White ou Adam White? Alan White. Né? O filho do que Ringo. Que é o baterista. Não, depois entrou o filho do Ringo. Que uma entrevista o Noel diz, né? Ele até não era o melhor baterista, mas para viajar com ele eu queria saber as histórias do Ringo. Então era muito melhor viajar com o cara fucking Ringo Starr, né? Exato. O Gene tava lá. E tu qual banda do Britpop tu queria que voltasse? Pra nenhuma. Oasis? Eu acho que eu gostaria do Oasis voltasse. Eu gostaria de ver um show se fosse na Inglaterra, assim, porque é outra parada. Eu lembro do show deles no Rock in Rio, que a galera, tipo, olhando... Esse eu vi pela TV, né? Aquele foi dos anos 2000, aquele no Brasil, o primeiro do Brasil, né? Era uma reação, tipo assim, eles já tinham um puta setlist, mas... É que assim, não é a banda que mais agita no palco, né? Não, eles tocam... O Blur já é mais agitado. O Damon Albarn performa ali, né? Mas, enfim, cara. The Verve. Pra mim nenhuma. Eu tô feliz com a volta do Blur, é o suficiente pra mim. Mas eu ficaria, tipo, com o coração quentinho, assim, de ver o Oasis voltando. Sei lá, só pra ver a paz entre os irmãos, assim. Nem é um lance pessoal meu, assim. Pode ser. Mas meio isso, né? Fiquem de bem, não briguem com seus irmãos. Isso, não briguem. E é assim que a gente termina esse programa, né? Antes que a mãe deles, ou que algum irmão... se vá, né? Pensem, vamos fazer depois isso agora, né? É isso, não se arrependa, não deixe pra se arrepender depois. E assim, né? Assim a gente termina o nosso programa, que inclusive não teve a participação clássica de Márcio Gomes. Eu esqueci de falar no começo do programa. Márcio Gomes não quis participar, essa é a verdade. Aí vocês falam com ele depois. Mas na próxima a gente tá aí. E é isso, agradeço a presença do Carlos Correia. Quer fazer um jabá do teu outro podcast aí? Não, ouçam um C-pop aí. E como diria o Kendall Roy, stay hydrated. É isso, tchau. Até a próxima semana.